Olá, gente querida! Passando para compartilhar uma história sobre uma das piores mulheres da Bíblia. Não foi a pior, mas eu acho que está tudo empatado. Olha, eu vou falar sobre quem? A filha de Jezabel. Pois é. Então, diz o ditado que assim, a fruta não cai longe do pé. Quem era o pai dela, né? A Jezabel foi casada com o rei Acabe, de Israel. Então, sempre era um casamento político, de interesses. Só que Jezabel, ela implantou em Israel os costumes de adorar a Baal. Então, ela saía eliminando os profetas do Altíssimo. Ela não gostava e o marido era frouxo, né? O rei Acabe deixava a esposa Jezabel fazer tudo que ela queria. E foi acumulando a ira do Senhor sobre ele, sobre o reinado dele ali, ao ponto dele chegar em casa triste e a Jezabel perguntou assim: por que você está triste? Aí ele falou: ah, é porque eu quis comprar a vinha de Nabote e ele não quis me vender. Isso encheu ela de ódio e falou com ela mesma, né? Vou pegar. E aí contratou dois rapazes como testemunhas, falsas testemunhas, é lógico, para incriminar Nabote. Inventou lá que Nabote ofendeu não sei quem, não sei quem, não sei quem. Nabote foi apedrejado e ela, com toda a calma do mundo, foi lá e disse para o marido: pronto, pode tomar posse da vinha, agora ela é toda tua. Ele queria fazer uma horta, mas era uma herdade e não podia se desfazer de herança dos pais. Era costume. Então, assim, Nabote não quis vender porque era uma herança da família dele e pronto, a Jezabel foi lá e resolveu o problema do modo dela. Com o rei Acabe, teve três filhos, dois meninos e uma menina, que é a rainha Atalia, de quem vamos falar aqui. Gente, então a Atalia, ou Atália, é a mesma coisa. O que que ela via dentro de casa? Um pai frouxo que obedecia a todas as ordens da mãe e uma mãe com um punho de ferro, adoradora de Baal, que fazia tudo que dava na telha dela. Então, queria a todo custo eliminar o Deus de Israel. Essa era a intenção. Ela era cega de paixão por Baal. Foi o que ela aprendeu desde criança. E a filha da Jezabel não foi muito diferente disso. O que aconteceu ali? Deus ficou muito aborrecido com Baal e Jezabel e o profeta disse que os cães lamberiam o líquido vermelho dela, né? Digamos assim. Lá, 20 anos se passaram, aí aconteceu o que o profeta disse. Ela foi jogada do terraço e os cães foram lá e antes de partir, né, ela pintou bem os olhos de preto para que o rosto ficasse lembrado, ficasse marcado, mas os cães começaram pelo rosto. Então, da Jezabel só sobrou mesmo algumas partes ali e só os ossos também. Não tinha pele, não tinha rosto para ser celebrado, para ser adorado. E anos depois, foi a vez do esposo dela, do viúvo, né, do rei Acabe, que foi muito interessante também. O rei Acabe, ele trocou de lugar com
um dos generais lá, o soldado, não me lembro, ele trocou de lugar na batalha. E aí um rapaz aleatoriamente pegou a seta, né, e jogou aleatoriamente, acertou quem? O rei, que estava disfarçado de outra pessoa. A pessoa que estava à frente da batalha não era exatamente o rei Acabe, era uma outra pessoa que o rei Acabe estava usando como estratégia, porque o profeta disse que ele ia partir, então ele espertamente, né, muito inteligente, botou um rapaz com as vestes reais à frente da batalha, mas uma seta entrou ali num soldado comum, que não era comum, era o rei Acabe, e ele ficou ali, né, sangrando, sangrando, até partir para a eternidade. Então, pouco a pouco, Deus vai cumprindo tudo que ele fala. Ninguém apaga o que o Altíssimo escreveu, o que o Altíssimo avisou, o que o Altíssimo falou. Ano após ano, século após século. Então, 2 filhos homens do rei Acabe com a rainha Jezabel reinaram por pouco tempo, tiveram filhos. O rei Acabe teve 70 filhos total. Então chegou a vez da filha, a rainha Atalia, que casou com o filho do rei Jorão e reinou em Judá. Então, naquele tempo estava dividido Reino do Norte e Reino do Sul, certo? Então, ali teve mais um casamento de um servo do Altíssimo com uma filha de Baal, que tentou a todo custo implantar o culto a Baal, eliminar o Altíssimo da história, do meio lá. Nem no Reino do Norte, nem no Reino do Sul, ela também, igualmente a mãe dela, ela queria calar todos os profetas do Altíssimo também, queria eliminar a descendência do rei Davi. Ela fez assim uma lambança, ela foi pior do que a mãe dela. Ela fez horrores ali. E quando o marido dela ficou muito doente, o rei Jorão ficou muito doente e se foi, o que ela fez? Ela eliminou toda a descendência real. Os netos, mais ou menos, se eu não estiver enganada, mais ou menos 70. Exatamente. O que ela fez com isso aqui? Um sacerdote pegou a ama do bebê Joás e escondeu dentro do templo, porque templo do Altíssimo ela nem pisava. Ela era, assim, adoradora de Baal, completamente odiava o Deus de Israel. Então, escondeu aquele bebê ali. E então ela reinou. Ela tomou o reinado com pulso de ferro ali na marra e reinou durante 6 anos, mais ou menos, quase 7. Ela reinou absoluta ali no lugar de outras pessoas, eliminou totalmente a descendência real ali e reinou com pulso de ferro, porque o filho dela ficou 1 ano só no trono e foi de arrasta. Muito bem, quando ela se encheu de ódio, justamente quando ela teve a notícia que levaram o filho dela de arrasta, e aí ela foi e disse, não, então no trono, esse trono, ninguém vai sentar além de mim. E foi lá, ela fez lá as tramóias dela, as conspirações lá e sentou no trono. Ela já estava 6 anos no trono, então significa o quê?
que aquele único bebê que o sacerdote conseguiu esconder dentro do templo já estava com 7 aninhos de idade. E foi ungido. Quando ela ouviu o alarido, as trombetas, que quando um rei se sentava no trono, então tinha o alarido, as trombetas e o povo tudo festejando, viva o rei, viva o rei! Ela se encheu de fúria e rasgou as vestes e gritou: traição, traição! Aí o sacerdote foi lá e disse: arranca ela aqui do altar. Ela não tem que ser eliminada dentro do templo do Senhor. Pega ela e todos que seguem a ela e todos que obedecem a ela e elimina fora do templo do Senhor. Aqui dentro não haverá derramamento dessa imunda, dessa ilícita, sai. Aí sim, os comandantes lá, os camaradas lá, pegaram ela e todos que eram a favor dela levaram para fora do templo e aí sim o menino ali de 7 aninhos de idade reinou e assim nem Jezabel, nem a filha dela, ninguém conseguiu eliminar a descendência do rei Davi. 14 gerações depois, então veio Jesus. Isso nos remete a prestar atenção do que as pessoas, por mais perversas que sejam, elas não conseguem eliminar quem Deus escolheu. Os escolhidos do Senhor, Deus sempre vai preservar. O que Deus escreveu de mim e de você, Ele vai cumprir. Não adianta, sabe? Nenhuma pessoa perversa, nenhum adorador de Baal, não tem Baal nesse mundo que se iguale ao nosso Deus. Não tem rei Acabe, por mais idiota que seja, por mais tonto que seja, não vai conseguir eliminar o que Deus escreveu a nosso respeito. A Bíblia traz essas coisas, o lado bom e o lado ruim das pessoas, exatamente para a gente ver que não é vantagem escolhermos caminhos tortos, obedecermos quem é ruim, quem é sujo, quem escolheu o caminho da maldade. Não compensa, não vale a pena. Jesus nasceu. Séculos antes dele nascer, Deus usou o profeta Isaías para dizer: um filho nos nasceu e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. E é essa paz que nós temos, e essa lição que esse menino, o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, nos deixou. Esse texto é muito falado no Natal, perto do Natal. Mas eu gosto sempre de lembrar que Ele é o maravilhoso Conselheiro e é para Ele que eu dobro meu joelho e eu falo todas as coisas graves que estiverem acontecendo. Sabe, gente? Então, eu já falei aqui que quando eu resolvi postar o primeiro vídeo, vai fazer 4 anos, 16 de agosto, não que o canal foi aberto. 16 de agosto faz 4 anos que eu postei o primeiro vídeo. Então, eu não tinha intenção, mas já que abrem o canal só porque a gente comenta nos vídeos de outras pessoas, então a gente já aparece o canal lá. Aí eu pensei, bom,
ganhei alta da doutora, não é doença degenerativa do cérebro. Foi confirmado que foi só estafa de trabalhar durante 30 anos, praticamente sem férias. Eu tirava 2 dias ao ano para viajar um pouquinho e depois voltava correndo. Então, era assim, o ateliê de noivas me consumia demais, era praticamente um deus na minha vida. Então, quando eu comecei a perder a memória, a esquecer muito, chegou ao ponto de abrir a agenda assim, hoje não tem ninguém, vou sair. Aí daqui a pouco estavam me ligando, tô aqui no ateliê, não tem ninguém para me atender, tá fechado, e aí eu tinha que voltar correndo. Quando eu ia conferir na agenda, eu estava olhando página errada de outro mês, que não tinha nada a ver ali. Então, graças a Deus, foi estafa mental e eu tive mesmo que encerrar as atividades. Dei baixa em tudo. E nessa longa caminhada, Jezabel, Atalia, sempre tem alguém, um rei, sempre tem uma mulher de rei, tentando, sabe, de todas as formas. Aí eu não entendo. Caramba, por que que eu incomodo? Aos olhos das pessoas, eu sou tão insignificante, eu sou bruxa. Por que se importam tanto? Sabe? Eu não sei. Não sei mesmo. E por que tanta curiosidade de uma pessoa patética? É o que elas falam de mim, né? Essa pessoa é patética, é bruxa. E a Kátia me mandou esses dias uma postagem de uma outra senhora pentecostal, missionária, que postou lá na comunidade dela uma foto minha vestida de bruxa para provar que eu sou satanista. Então, o tesão das pessoas pentecostais não é converter um satanista, não é converter uma bruxa, uma feiticeira? Então, por que que missionárias pentecostais, Jezabéis e Atalias e Acabes, tentam a todo custo fazer que o meu canal se acabe, faz vídeo, saiam do canal dessa feiticeira, dessa satanista? Eu nunca vou entender e também eu não quero entender. Eu já entendi que Deus me ama. Eu já entendi que falar de Jesus atrai pedradas. Mas eu já entendi que o meu alvo é o céu e é isso que eu quero que as pessoas entendam. O nosso alvo é o céu, não importa o que Jezabel faz, não importa o que a descendência de Jezabel tenta eliminar, porque só vai eliminar quando Deus quiser, sabe? Quando Deus não tiver nenhum propósito na minha vida, na tua vida, aí Ele nos leva, Ele nos recolhe e nos leva com Ele, e aí a gente vai ficar guardando no paraíso em paz, até o julgamento, até o último tribunal. Então não é, perdão, não é para a gente ter medo de ninguém. O que Deus escreveu para mim e para você, nenhum poderoso nessa terra vai apagar. Se está escrito no livro da vida, tudo que está escrito no livro da vida, no céu, vai se cumprir. Da mesma forma que se cumpre tudo que está aqui na terra, que Deus escreveu, tudo que está aqui está se cumprindo, século após século está se cumprindo. Na eternidade também vai se cumprir.
Eu desejo que o teu alvo seja igual ao meu, é a eternidade. Prioriza a eternidade. Tudo aqui nessa terra é passageiro. Não vale a pena a gente sacrificar o que é eterno por coisa tão passageira aqui nesse mundo. É tudo passageiro. São prazeres muito fúteis, muito passageiros também. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Sabe? Fica com o versículo: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então, é essa história aí. Gostaram? Vocês conheciam a filha de Jezabel, uma das piores mulheres da Bíblia, pior do que foi a mãe dela também. É isso, tá bom? Fica com Deus, um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.